Queridos irmãos, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de vocês, para a honra e para a glória do Senhor. Hoje é mais um dia que o Senhor fez, domingo, 15 de novembro de 2020, e nós podemos confirmar e nos alegrar com aquela palavra que está revelada nas Escrituras Sagradas, quando diz assim: até aqui o Senhor nos ajudou. Louvamos a Deus por esse dia, louvamos a Deus pela nossa vida, louvamos a Deus pela oportunidade que nós temos de levar essa palavra até você, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração, vamos colocar a nossa vida diante da presença de Deus, através da oração, e após a oração, nós iremos fazer uma reflexão na palavra do Senhor, e essa reflexão, com certeza, irá fortalecer o nosso coração, irá promover esperança, através do Espírito Santo do Senhor, que habita em nós. Amém? Vamos orar? Oremos então. Santo e eterno Deus, mais uma vez te damos graças, Senhor, pela nossa vida. Te damos graças, meu Senhor, pela vida. Te damos graças, meu Senhor, porque esse dia é um dia especial e cada um de nós, mais uma vez, nos colocamos em Tua presença, agradecendo a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, agradecendo a Ti, Senhor, pela condução da nossa vida, agradecendo a Ti, Senhor, porque Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso porto seguro. Deus querido, eu Te peço uma bênção especial em favor dos Teus filhos, que estão nesse exato momento sintonizados conosco, que estão acompanhando, Senhor, esse exercício devocional, que cada um deles jamais possa perder a esperança e a certeza de que o Senhor está com eles, de que o Senhor dirige os seus passos, de que o Senhor conduz a vida de cada um de nós. Deus amado, fica com o Teu povo, fica conosco, meu Senhor, fica com a exposição da Tua palavra nesse exato momento. Essas bênçãos nós Te rogamos e Te agradecemos, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, vamos refletir na palavra de Deus. Você deve estar com a sua Bíblia aí ao seu lado. Você vai abrir a sua Bíblia em um salmo muito querido, em um salmo que fala profundamente ao nosso coração, Salmo de número 46. Salmo de número 46. Vamos ler este salmo e vamos refletir em algumas particularidades que esse salmo nos revela em relação ao nosso Pai eterno. O texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde ante amanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra,
até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, louvamos ao Senhor pela sua palavra lida nessa manhã. Meus amados, quem não teve uma experiência profunda ao ler o Salmo de número 46? Quem nunca se sentiu confortado e consolado através do Espírito Santo quando nós lemos este Salmo e sentimos a segurança e a presença benfazeja do Senhor na vida de cada um de nós? Eu não tenho dúvidas de que todas as vezes que nós nos aproximamos da palavra de Deus com fé, com temor e com confiança, Deus, de uma maneira especial, fala ao nosso coração. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. O Salmo de número 46 já está dizendo, faz parte do livro dos Salmos. E o livro dos Salmos, ele contém 150 orações. Nós aprendemos ao longo da nossa caminhada cristã que o Salmo é o coração do Antigo Testamento. Pois bem, aqui estamos para refletirmos mais um pouco neste Salmo que ajudou a vida de milhares de pessoas no passado e continua promovendo saúde espiritual para milhares de pessoas em pleno século XXI, para a honra e para a glória do Senhor. O nosso objetivo nesta manhã, irmãos, é de estudarmos um pouco o Salmo de número 46 e extrairmos algumas lições preciosas para a nossa vida. Lição como, por exemplo, que está contido no primeiro versículo, no versículo de número 1, quando diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Observem, irmãos, que o Salmo, ele começa fazendo uma afirmação. O Salmo diz, Deus é. Mas quando o Salmo diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é evidente, é muito mais do que claro, que o salmista, neste Salmo, ele não está dando uma definição da natureza do ser de Deus, quando ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É claro, irmãos, nós não temos dúvidas de que o ser de Deus, ele não admite nenhuma definição. No máximo, o que eu e você podemos fazer é nos aproximarmos ou nos apropriarmos de uma linguagem gramatical chamada de definição analítico-descritiva. E essa definição, chamada de analítico-descritiva, ela tem como objetivo mencionar as características de uma pessoa, sem, contudo, explicar o seu ser essencial, coisa essa que é impossível. Portanto, quando o salmista diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, ele não está dando a definição do ser de Deus, ele está nos revelando algumas características da ação do Senhor na vida de cada um de nós. Nós podemos afirmar, por exemplo, a partir dessa afirmação do salmista, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, nós podemos afirmar que Deus é aquele fundamento que origina, que sustenta
e que dirige todas as coisas. Nós podemos dizer que Deus é a fonte de toda a realidade. Nós podemos dizer que só Ele é autossustentado, só Ele é por si mesmo. Todo o resto da criação recebe, é bem verdade, os seus atributos da parte de Deus. Por isso, eu e você, quando contemplamos o Salmo de número 46, quando dirigimos os nossos olhos para o versículo de número 1, nós não podemos ter dúvidas de que nós podemos confiar nele quando ele diz que ele é o nosso refúgio. Refúgio é lugar de proteção. Quando ele diz que ele é a nossa fortaleza. Fortaleza é lugar de firmeza. Quando ele diz que ele é o nosso socorro, ou seja, ele é o nosso auxílio, ele promove assistência na vida de cada um de nós. Portanto, irmãos, essa afirmação é uma afirmação poderosa, é uma afirmação profunda, porque ela nos revela, em outras palavras, que há apenas um Deus e de que esse ser, ele é autoexistente, que ele é a origem de todas as coisas, que ele transcende a criação inteira, mas ao mesmo tempo ele é imanente e se relaciona com cada um de nós de uma forma especial. Deus, ele é consistentemente bom, e ele é bom em sua natureza. E por causa dessa afirmação e por causa dessa certeza, nós podemos nos entregar confiantemente em suas mãos, pois ele não muda ao sabor do vento como os homens. Quando eu e você lermos essa expressão, que está registrada no versículo de número 1, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é muito importante que eu e você possamos fazer essa oração de confiança, rogando ao Espírito Santo de Deus, para que esteja dirigindo os nossos passos e promovendo esta confiança no coração de cada um de nós, porque afinal de contas, Ele é o nosso auxílio por excelência e os nossos corações só serão voltados para a pessoa dele se de fato ele estiver impulsionando também os nossos corações até a sua pessoa. Portanto, tudo é graça do Senhor. A confiança que nós sentimos por ele é graça do Senhor. A fé que ele depositou em nosso coração é dom dele e graça do Senhor. O ar que nós estamos respirando, a alegria que nós estamos sentindo em nosso coração por estarmos sendo exortados nessa manhã através da exposição da sua palavra, é graça do Senhor. Deus é, e essa convicção precisa ser firmada mais do que nunca no coração de cada um de nós. Agora nós vamos dirigir os nossos olhos para o versículo de número 5, porque o versículo de número 5 também nos revela um aspecto do ser de Deus, quando o texto diz assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde ante amanhã. Observe uma coisa importante, irmãos. O Deus que é, segundo a aprendizagem que nós estamos tendo até agora, também é o Deus que está. E quando o salmista faz essa afirmação de que o Senhor está no meio dela, nós não temos uma outra compreensão a não ser a ideia de que esse termo, essa palavra meio, ela significa
Envolvimento, ela significa intervenção. Essa é a ideia, não é? Objetiva que nós temos quando lemos esse texto de maneira particular. Nós não temos dúvidas de que o Senhor sempre está no meio dos seus filhos. Ainda que seja em momentos difíceis, ainda que seja em momentos adversos, ainda que seja em momentos duros, principalmente nesses momentos, nós precisamos ter convicção, irmãos, de que o Senhor está no meio de nós. E Ele está no meio de nós como abençoador. Ele está no meio de nós, irmãos, para atender às nossas orações. Ele está no meio de nós, irmãos, para perdoar os nossos pecados. Ele está no meio de nós, irmãos, para restaurar as nossas vidas. Ele está no meio de nós para nos salvar. Nós fazemos essa afirmação porque Deus, Ele é o Senhor da história. Ele jamais se ausenta. Na verdade, o Senhor, Ele tem as rédeas em suas mãos. O Senhor, Ele está atento. Diz a palavra do Senhor que os seus olhos vigiam as nações. No Salmo de número 113, no versículo de número 8, está escrito: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e asaz benigno. Glória a Deus, irmãos. O versículo de número 5 diz que o Senhor está no meio, ou seja, o Senhor está no centro, o Senhor está envolvido com tudo, o Senhor está envolvido na nossa vida. Diz o texto que o Senhor dos exércitos está conosco. Isso significa, irmãos, que nós não devemos temer os exércitos inimigos, porque quem está conosco, quem está à nossa frente, é o nosso grande general. E esse grande general, ele tem autoridade sobre todo o universo. É isso que diz o versículo, irmãos, de número 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Que Deus grandioso, que Deus maravilhoso, que Deus amoroso é esse a quem nós servimos. Diz a sua palavra que Ele está conosco dia e noite, mesmo nas tempestades, mesmo na dor, mesmo na angústia, mesmo no sofrimento, mesmo na fartura ou na escassez, mesmo na desventura, nos risos, nas lágrimas. Nada, segundo o apóstolo Paulo, nada, segundo a palavra de Deus, poderá nos separar do seu amor, como está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo de número 35. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo de número 16, nos ensina que Ele está conosco através do seu Espírito Santo. E o versículo diz exatamente assim: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, quando nós lermos o Salmo de número 46, nós não podemos ter dúvidas de que o Senhor está presente, de que o Senhor está no meio. Pois bem, quantas características, quantas aplicações e quantas lições nós podemos extrair do Salmo de número 46. Nós servimos a um Deus que é, e de fato Ele é. Nós servimos a um Deus que está, e de fato Ele está. Mas também nós servimos a um Deus que age. Nós servimos a um Deus que faz. E essa afirmação está contida no versículo de número 8 e no versículo 9, quando ele diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo.
quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Portanto, essa afirmação é uma afirmação muito preciosa, irmãos, porque nós aprendemos com ela que o Senhor está no controle de todas as coisas, muito embora muitas coisas possam fugir do nosso controle. Nós servimos a um Deus que, de fato, intervém na história. Diz o texto que Ele põe termo à guerra, Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, Ele queima os carros de fogo. Isso significa, em outras palavras, irmãos, que nós servimos a um Deus que trabalha incessantemente em favor da sua criação, em favor dos seus filhos. Quem não lembra, por exemplo, daquela expressão revelada lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 64, no versículo de número 4, corroborando essa minha afirmação anterior, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Portanto, o Deus que faz é o Deus que hoje quer transformar e quer reverter o quadro do nosso coração ou quadro da nossa vida. Ainda no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 18 e 19, está escrito: eis que faço coisa nova que está saindo da luz, porventura não o percebeis? Meus irmãos, nós precisamos ter percepção espiritual. Precisamos ter sensibilidade espiritual para sabermos lidar com o agir e com o trabalhar do Espírito Santo de Deus na nossa vida e para com a sua criação. Portanto, se Deus é, e de fato Ele é, nós temos aprendido isso, se Deus está e realmente Ele está, se Deus faz e verdadeiramente Ele faz, nós precisamos aquietar os nossos corações em sua presença e aprendermos que Ele é Deus, que Ele peleja por nós, que Ele nos ampara e que diante dEle nós podemos descansar e nós devemos promover a verdadeira adoração. Esse é o objetivo do Salmo de número 46. Que cada um de nós possamos nos aproximar do Senhor, confiando e adorando o Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Eu quero finalizar a minha palavra, irmãos, rogando ao Espírito Santo do Senhor que Ele esteja fortalecendo a nossa vida, que Ele nos faça descansar e confiar na pessoa dEle a cada dia, em nome de Jesus, porque se nós fizermos isso, claro, auxiliado pelo Espírito Santo do Senhor, nós seremos bem-aventurados, nós seremos felizes, nós seremos vencedores. Na verdade, nós já somos, porque Ele já promoveu toda essa vitória no coração de cada um de nós. Então, que o bom Espírito Santo do Senhor aplique essa palavra na sua vida e que essa palavra possa alimentar o seu coração durante todo o dia, que essa palavra possa alimentar o seu coração durante a semana. Como nós dizemos lá no início, assim como milhares de pessoas se sentiram fortalecidos através da leitura do Salmo de número 46, você também possa se sentir fortalecido e renovado através da força e do poder do Espírito Santo. Deus abençoe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar?
vamos agradecer a Deus por essa palavra. Ore comigo, em nome de Jesus. Deus querido, Deus bondoso, mais uma vez te damos graças, meu Senhor, por esta oportunidade especial de ouvirmos a Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz através da exposição da Tua palavra. Deus querido, nós queremos Te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, queremos Te pedir perdão porque muitas vezes, meu Senhor, nós permitimos que as circunstâncias da vida tentem roubar a nossa segurança e a nossa esperança em Ti. Mas nós Te louvamos porque o Teu Espírito Santo nos traz essa palavra, uma palavra de renovo, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de fortalecimento que faz com que cada um de nós possamos levantar a nossa cabeça e sermos guiados e dirigidos pelo Teu Divino Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque sem o Senhor nós não estaríamos aqui, sem o Senhor nós não seríamos quem nós somos. Fica conosco, nos abençoa. Nós Te rogamos e Te agradecemos por todas essas bênçãos, no nome precioso de Jesus. Amém. Meu querido irmão, portanto, que o bom Deus continue guiando os seus passos. E até a próxima, se Deus assim nos permitir, para a sua honra e para a glória do Senhor. Fique com Deus. Deus abençoe. Amém.